Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive no nosso espírito. Melhor noite para você que está ao vivo, para você que está nos assistindo agora, uma ótima noite e também um ótimo dia para você que, dependendo aí do horário que melhor de caber aí, está nos assistindo, o Evangelho da Graça de Deus. As insondáveis riquezas que estavam ocultas desde os tempos eternos e que foram reveladas unicamente ao apóstolo Paulo. É esse o Evangelho que nós falamos, é esse o Evangelho que nós pregamos, é isso que nós anunciamos, o Evangelho da Graça de Deus, não outro Evangelho, o Evangelho da circuncisão, não. Esse não nos pertence, não é isso? Nós anunciamos aqui o Evangelho da incircuncisão, que é a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos. Somos a Igreja de Cristo em Graça. Nosso pastor, Cristo Jesus, o ressuscitado. O único pastor da igreja. Não é isso? O único pastor da nossa igreja, da Igreja de Cristo. Por isso que ele fala, a Igreja de Cristo. Se a igreja é dele, ele é o único pastor. Temos recebido aí bastante correios, abençoados que têm nos acompanhado, têm ouvido essa palavra através da nossa boca. Isso aqui é um trabalho de muitos abençoados. Você me vê aqui sentado aqui falando, mas tem outros abençoados que trabalham para isso. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo da igreja, não é isso? Formamos aqui um grupo que Deus mesmo colocou no nosso coração, o desejo de falar dessa palavra, e nós falamos aqui, porque é impossível, abençoado, um só fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito excelente, não é isso? Uma saudação também a todos os colaboradores de todo o mundo. Temos recebido aí correios de todas as partes do mundo, toda a parte do Brasil, como aqui, por exemplo, o abençoado Johnny Batista da Silva, Igreja de Cristo em Vila Velha, Espírito Santo. Abençoado, um abraço para ti, receba uma saudação dos seus irmãos que estão aqui no Rio de Janeiro. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Receba que tudo está bem. Para nós é uma honra ter você aqui participando desse trabalho. E todos os colaboradores que participam, que trabalham para que a palavra corra e seja glorificada. Como é que nós fazemos? É compartilhando as mensagens que você ouve. Se te fez bem, se te faz feliz, abençoada essa palavra, compartilhe para que ela chegue a outras pessoas, para que outros sejam livres aí na mente. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. Já temos um grupo aí bem excelente, mas precisamos avançar, porque o nosso desejo do nosso coração é expandir, falar mais, ir mais longe, para que o nosso Pai, a palavra do nosso Pai, alcance a outros, não é isso? Porque o Evangelho diz que o entendimento vem pelo ouvir. O abençoado ouve e Deus mesmo ilumina os olhos do entendimento. Mas para isso é necessário que falemos, que a palavra seja anunciada. E para isso contamos com você. Ou se você também desejar falar dessa palavra, fique à vontade, abençoados, porque aqui nós somos todos iguais, somos todos membros do mesmo corpo. Hoje sou eu que estou aqui, mas eu recebo que amanhã ou depois seja você aqui também falando dessa palavra maravilhosa, porque essa palavra só tem um dono, é Cristo Jesus, o próprio Deus, e Ele capacitou seus filhos na nossa mente, esse Evangelho iluminou os nossos olhos para que nós falássemos e Ele mesmo, Deus, ilumine os olhos dos abençoados. Então, abençoados, te peço que compartilhe as mensagens, que se inscreva no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada, a palavra do nosso Pai. Então, vamos agora aqui ao tema dessa noite, que é um tema bem excelente. Eu confesso que hoje, graças a Deus, Deus iluminou os meus olhos e eu entendo o que nós vamos falar aqui. Mas é um assunto assim bem complexo. Eu te peço, preste bem atenção, anote os versículos, pega a sua Bíblia, pega uma caneta, um papel e vai escrevendo, vai lendo, vai conferindo, para que você possa entender a verdade do Evangelho da Graça. Chega de mentira, abençoados. Mais de 2000 anos aí de mentira, as pessoas mentindo para nós, e nós fomos enganados aí por muitos anos. Chega disso. Vamos falar a verdade do Evangelho da Graça. Confira o que está escrito. Vamos então aqui ao tema dessa noite, e o assunto é o arrebatamento da Igreja de Cristo. Um assunto bem interessante, né? Isso que a religião diz que ainda vai acontecer.
mas o Evangelho diz, bem claro, que já aconteceu. Não vai acontecer. Não é alguma coisa para o futuro. É algo que já aconteceu. Então vamos ler aqui. Vamos começar aqui com palavras de Jesus de Nazaré, o próprio Deus ele dentro de um corpo de carne. Lucas capítulo 17, no versículo 20, ele diz assim, ó, olha o que disse Jesus. E interrogado, Jesus de Nazaré, interrogado pelos fariseus eram os religiosos da época, não é isso? Aqueles que eram contra o próprio Deus. E diz assim, sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então interrogaram Jesus, perguntaram para ele, olha, quando é que esse tal reino aí que você anuncia, que você fala, quando é que vem esse reino? Então ele respondeu assim, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Em algumas traduções diz, não vem com aparência visível, não é algo que possa se ver, não é algo que os olhos naturais possam ver. E no versículo 21 ele diz assim, ó, nem dirão, além de não vir com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, o reino de Deus está aqui, ou ei-lo ali, o reino de Deus está ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está dentro de você. É isso que disse Jesus de Nazaré. Disse Jesus então que o reino de Deus não é exterior, não é o visível. Quando ele anunciou o reino de Deus, quando nós falamos do reino de Deus, nós não estamos falando aqui de alguma coisa que possa ser vista com os olhos naturais, porque o reino está dentro, é algo espiritual. O reino de Deus é espiritual. Por isso, não é possível ver com os olhos naturais. Os nossos olhos naturais não podem ver as coisas do Espírito. É impossível, abençoado. Não tem como ver. O reino prometido por Jesus de Nazaré é espiritual. Uma certa vez, Jesus mesmo disse assim, ó, o reino está próximo. Ainda não havia chegado. Ele disse, ó, está próximo. Uma certa vez, quando ele já estava preso lá perante lá as autoridades, alguém disse para ele, você, para Jesus de Nazaré, você se diz ser o rei dos judeus? Então ele respondeu, meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno, não é das coisas aparentes, não é das coisas que se veem, é coisas espirituais. E veja bem, abençoados, nós vamos falar aqui a respeito do arrebatamento da Igreja de Cristo. O arrebatamento da Igreja de Cristo faz parte desse reino. Quando isso aconteceu, veio dentro de um pacote. Não é que aconteceu o reino naquela época e depois veio o arrebatamento. Não, não. É um pacote, tudo junto. E veja bem, que quando se fala de arrebatamento, quer dizer o quê? É tomar posse de algo à força. Cristo tomou a sua igreja, tirou a sua igreja à força. Tomar algo à força. A religião, se você, igual a mim, passou aí alguns anos na religião, a religião ensina que o arrebatamento da igreja vai acontecer de uma forma visível. Vai ser uma retirada física, aonde as pessoas vão desaparecer assim de uma hora para outra. Existem até filmes que falam a respeito desse arrebatamento, que as pessoas estão andando na rua e de repente vão sumir. Até eu me lembro quando eu estava na religião, era falado que se o piloto for um filho de Deus, for um servo de Deus, e ele for arrebatado, aquelas pessoas que estão ali dentro do avião e que não são filhos de Deus, que não vão participar desse arrebatamento, estão perdidos, vão morrer. Isso é a ideia da igreja, tipo assim, some aqui e aparece ali. É isso que diz a religião. E isso por muitos anos me causou medo, me causou assim tristeza. Imagina só, de repente eu estou numa falha, eu estou no erro e as pessoas começam a sumir e eu não vou. Até houve uma novela, não é isso? Agora, algum tempo atrás, que uma parte dessa novela falava a respeito do arrebatamento da igreja. E aconteceu exatamente dessa maneira. As pessoas estavam assim, num certo momento, sumiu. Tinha até uma garotinha que estava se balançando lá no balanço da praça e de repente o balanço ficou sozinho. A menina foi arrebatada. Segundo a religião, vai acontecer dessa maneira, de uma forma física. Esse arrebatamento que a religião ensina não é confirmado pela Bíblia e muito menos pelo Evangelho.
Não existe nenhum respaldo, não existe nenhuma referência na Bíblia, e muito menos no Evangelho, que o arrebatamento da igreja vai acontecer de uma forma visível, onde as pessoas vão estar passeando, vão estar trabalhando e de repente vão sumir. Não existe isso em lugar nenhum da Bíblia. Se você sabe onde está escrito, por favor, pegue o nosso contato que tem aí no cabeçalho aí da mensagem e mande para nós a referência que nós vamos falar aqui. Mas eu leio a Bíblia já há muitos anos e não conheço aí nenhuma referência que diga que o arrebatamento da igreja vai ser alguma coisa física. Veja bem, assim como Jesus já voltou, nós falamos aqui na mensagem passada, Jesus já voltou lá nos anos 70, no ano 70 depois de Cristo, nas nuvens. Ele voltou como juízo para o povo de Israel. Ele já voltou. O arrebatamento também já aconteceu. Cristo já voltou e a igreja já foi arrebatada. É isso que diz o Evangelho. É isso que diz a graça de Deus. Porque, abençoados, é um só evento. O arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo nas nuvens está ligado, é só um evento. Não pode acontecer uma coisa agora e outra coisa depois. Foi tudo um tempo só, aconteceu de uma vez só. Eu sei que você que frequentou a religião, você que lê a Bíblia, eu sei que você conhece aquele versículo que diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nesse que João, o apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, ele escreveu dizendo que todo olho verá, dando a entender que quando isso acontecer, todos aqui, no nosso tempo agora, vão ter que ver, todo olho vai ter que ver. Mas o que foi visto lá pelo povo, que João estava falando, foi a destruição do templo, lá o juízo de Deus sobre Israel. Quando aquele general Tito invadiu lá Jerusalém, cercou Jerusalém e acabou com tudo, assolou a cidade, destruiu tudo, foi isso que todo olho viu e todos aqueles que estavam ali no tempo presente. Por isso que João escreveu, todo olho verá, porque foi a única coisa que aconteceu nesse evento que poderia ser visível, a única coisa que foi registrado pela história, que se poderia contar, que se poderia ver. Foi a destruição de Israel, Deus fazendo o juízo sobre aquele povo. Agora, o reino de Deus foi algo espiritual. A vinda de Cristo foi algo espiritual. O arrebatamento da igreja foi algo espiritual. Tanto a vinda de Cristo quanto o arrebatamento não poderia ser visto. Por quê? Foi espiritual. Vamos repetir aqui, ó, Lucas 17, 20 e 21, para ficar bem frisado, porque isso aqui, abençoados, é alguma coisa assim muito séria. Isso aqui é uma coisa assim, né, que é uma das mentiras, dos enganos aí da religião, que dura mais de 2000 anos. A igreja, eu até há pouco tempo, eu esperava Cristo voltar nas nuvens, e a igreja ser arrebatada, e se encontrar com Cristo lá em cima. Olha o que diz aqui, o próprio Jesus de Nazaré disse, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse, o reino de Deus não vem. Ele está sendo bem claro, abençoado, não vem com aparência exterior, é algo que não se pode ver. Não procure, não fique esperando com esses olhos aí que você vai ver a igreja ser arrebatada, porque isso não tem aparência visível, não foi feito para alguém ver, já aconteceu. Jesus falou, não é isso? Que o reino não vem com visível aparência, não se pode ver. É importante você entender essa parte, porque senão você vai estar andando por aí preocupado que a qualquer momento você pode ficar para trás e todos ir embora, procurar seu papai, procurar sua mamãe, e você, não, isso não vai acontecer, abençoado, porque isso não vem com visível aparência, e já veio, já aconteceu, lá quando Cristo veio sobre o juízo lá em Jerusalém, quando Deus mesmo fez juízo lá naquela cidade. Então, vamos ver aqui agora, evidências, algumas evidências sobre o arrebatamento da igreja de Cristo, mas no Evangelho, porque nós falamos aqui de Jesus de Nazaré, lá no tempo da lei, o próprio Deus falando. Então vamos aqui à primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tessalônica, não é isso? Primeira carta, ele escreveu duas cartas. Vamos ler aqui alguns versículos aqui da primeira carta, 1 Tessalônica, no capítulo 4, aqui está, 4, no versículo 16 e 17. Olha só o que diz aqui
o apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja de Tessalônica. Antes do acontecimento, quando ele escreveu essa carta aqui, ainda não havia acontecido o arrebatamento da igreja e Cristo ainda não havia voltado. Ele diz assim, ó, por quê? Olha só. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Veja que ele diz que é o mesmo Senhor, ou seja, a mesma mensagem que Jesus de Nazaré falou lá em Lucas, a mesma mensagem que ele vai escrever aqui, que ele escreveu aqui. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Por que com voz de arcanjo? Porque trará uma mensagem. Virá com uma mensagem. E diz, o mesmo Senhor. Paulo está aqui repetindo o que disse Jesus lá em Lucas 21, 27. Vamos ver aqui, ó. Lucas, vou tirar só rapidinho aqui, ó. Lucas 21, 27, ele fala assim, ó. E então verão, Jesus de Nazaré falando. Veja se não é o mesmo que Paulo falou. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, vindo numa nuvem com grande poder e glória. O mesmo que o apóstolo Paulo escreveu aqui para a igreja de Tessalônica, que Jesus viria com grande poder e glória. O mesmo Senhor. E diz mais, e com trombeta de Deus. Por que com trombeta de Deus? Trombeta, abençoado, é alguma coisa que vai na frente anunciando. Diz a história que quando os reis queriam fazer algum pronunciamento, alguém tocava uma trombeta e então era falado alguma coisa, um anúncio. E qual foi o anúncio que essa trombeta de Deus veio anunciando? É que os mortos e os que morreram em Cristo, veja bem, os que morreram em Cristo, isso aqui, esse evento, veja bem, não foi para todos. Nem todos foram alcançados com esse evento. Em Cristo. Lembra daquela história? Aos predestinados, aos escolhidos. A esses sim, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Alguma coisa para o futuro. Paulo está falando que ainda iria acontecer. Ressuscitarão primeiro. Agora a pergunta é, aonde aconteceu essa ressurreição? Que Jesus disse que não seria alguma coisa visível. Aconteceu no reino espiritual, abençoado. Isso não foi visto com os olhos naturais por ninguém, porque foi alguma coisa espiritual. Ele diz que aqueles que morreram antes da vida do Senhor, ali no ano 70, ressuscitaram no reino com corpos glorificados. Ele diz, os que morreram ressuscitarão primeiro. O reino de Deus, abençoados, é espiritual, não pode ser visto. Essa ressurreição não foi vista por ninguém, porque foi no Espírito, com o Espírito. No versículo 17, diz assim o apóstolo Paulo, depois nós, olha só o que ele diz, que coisa tremenda. Depois nós, depois da ressurreição, depois que os corpos daqueles que estavam mortos ressuscitaram no Espírito e foram glorificados, porque não poderiam ressuscitar com o mesmo corpo, porque então não seria uma ressurreição, seria reencarnação. Eles foram ressuscitados e com corpos glorificados. Então Paulo diz, depois nós, disse o apóstolo Paulo, nós quem? Aqui, abençoado, é que está uma coisa muito séria. Nós quem? Aqueles que estavam no presente de Paulo. Quando Paulo disse nós, depois nós, e diz mais, aqueles que estavam no presente de Paulo, se fosse para hoje, veja bem, quando Paulo disse, depois nós, se fosse para o nosso tempo hoje, ele falaria, eles, porque aquele evento foi para o tempo de Paulo, não foi para o nosso tempo, aquela ressurreição não foi para o nosso tempo, foi para o tempo de Paulo. Se fosse para o nosso tempo, ele diria, eles, é isso? Paulo diria a eles, nós, os do tempo de Paulo. Paulo disse, depois nós, depois da ressurreição, um acontecimento para aquela época. Veja bem, não é algo futurístico, quando Paulo disse, depois nós seremos transformados. Nós, os que ficarem vivos, nós que ficarmos vivos, fomos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Depois da ressurreição. E isso foi acontecimento lá para o tempo de Paulo. Porque se fosse uma coisa futurística, ele teria falado, abençoados. E Paulo não disse isso, ele disse, para nós hoje aqui,
depois que os mortos, depois que Cristo voltar, depois da derrubada do templo, depois que os mortos forem ressuscitados, então nós que estamos vivos seremos transformados. Foi feito o juízo, foram arrebatados. Os que ficaram vivos foram arrebatados juntamente com ele nas nuvens, diz o apóstolo Paulo. Então o juízo de Deus foi feito. Aqueles que estavam vivos foram arrebatados ao encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Outra confusão da religião, outra confusão. Porque ele diz nos ares, dá a entender, a religião diz que é lá em cima, lá bem no alto, depois da nossa atmosfera. Olha, abençoados, aonde é que tem ar para nós, o corpo natural? É aqui onde nós estamos. Ao encontro do Senhor, aqui, nesse ar, aonde nós estamos. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Isso, abençoado, já aconteceu lá no tempo de Paulo, quando Cristo voltou nas nuvens, fez juízo sobre Israel. Aqueles que estavam mortos foram ressuscitados. E os que estavam vivos não receberam o corpo glorificado. Eles foram arrebatados juntamente com o Senhor, aqui no entendimento. Lá em 1 Coríntios 6,17, diz que aquele que se ajunta ao Senhor é um só espírito com ele. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, abençoados, o que o Senhor fez ali, veja bem, o que foi que o Senhor fez ali na destruição do templo no ano 70? Ele arrebatou a igreja, tomou à força os seus eleitos da morte. Foi isso que aconteceu. Aqueles que estavam mortos, quando Cristo voltou naquela época, foram ressuscitados, porque eles estavam mortos. Agora, os que estavam vivos tiveram seus corpos transformados, foram arrebatados na mente, juntamente com Cristo, porque estavam vivos. Lá em Hebreus capítulo 2, do versículo 14, gostaria de ler para os abençoados o que aconteceu ali, uma promessa de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim, e visto como os filhos participam, veja bem, participam da carne e do sangue, também ele, o próprio Cristo, o próprio Deus, participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E no versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, quando ele veio, quando ele morreu, quando ele veio ali sobre o juízo, sobre aquele povo de Israel, ele aniquilou a morte e livrou das cadeias da morte. O último inimigo foi vencido ali, quando ele ressuscitou aqueles que estavam mortos. Olha, o reino de Deus, abençoado, veja bem, o reino de Deus é algo espiritual. O reino de Deus é espiritual. Mas quando o Evangelho diz que venceu a morte, veja bem, ele diz aqui que Cristo venceu a morte, que é o último inimigo. Não é a morte física. Quando ele está falando aqui que Cristo venceu a morte, não é esse corpo físico aqui que foi vencido. Está falando do Espírito. Porque o reino é espiritual. Porque nós vamos continuar morrendo. E veja bem, foram dois grupos ali que aconteceram. Então, na vinda de Cristo, os que estavam mortos, estavam em estado de morto, foram fora da existência de Deus, ressuscitaram com um corpo glorificado, livres da morte. Não passariam mais pela morte, porque foram livres pelo próprio Deus. O próprio Deus venceu a morte. E o outro grupo, os que estavam vivos, foram arrebatados, saíram do estado da morte, mas sem o corpo glorificado, porque estavam vivos. Somente aqueles que estavam mortos, diz o Evangelho lá em 1 Tessalonicenses, que receberam um corpo glorificados por Deus ali. Agora a pergunta que nós fazemos aqui, e muito interessante, a pergunta é: quando é que nós que estamos vivos hoje, no ano de 2021, que nascemos depois daquele evento, já se passa aí, fazendo uma conta redonda, mais ou menos 2000 anos, nós nascemos depois do ano 70, nós que estamos vivos, quando é que nós vamos receber esse corpo glorificado? Porque é isso que nós esperamos, abençoados. A nossa vida aqui, nós estamos aqui esperando, passamos aqui para receber esse corpo glorificado. Por muitos anos, veja bem, por muitos anos eu esperava
o corpo glorificado. E entendia, porque me foi ensinado, que antes de morrer, aqui em vida ainda, esse corpo seria transformado e eu receberia um corpo glorificado. E não somente nós, mas também aqueles que estavam vivos lá na época de Paulo. Quando é que eles receberam o corpo glorificado? Porque por enquanto eu ainda não recebi. E tenho certeza que você não recebeu. Porque se eu tivesse recebido um corpo glorificado, já eu não estaria. Estou falando do corpo natural, né? O corpo de carne. Eu não estaria aqui com a minha perna doendo e tomando remédio para que se curasse. Porque o corpo glorificado, ele não vai mais experimentar a morte. Ele vai ultrapassar essa morte. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que nós, que estamos vivos aqui, vamos receber esse corpo glorificado que receberam aqueles que ressuscitaram em Cristo? E aqueles que ficaram vivos, diz o apóstolo Paulo, que eles também não receberam o corpo glorificado, mas foram transformados na mente, foram arrebatados dessa posição. Olha, existe, veja bem, existe uma regra nesse reino. E diferente do que muitos dizem, o reino de Deus é organizado, existe uma regra no reino espiritual. O reino espiritual não é feito de qualquer maneira e por bagunça, que dizem que existe uma libertinagem. Não, não é assim. O reino de Deus, ele é organizado, existe uma regra. Veja bem aqui, vamos ler aqui alguns versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto, no capítulo 15. Me acompanhe aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos entender melhor. Eu recebo que você esteja entendendo, porque esse é um assunto bem complexo, bem na contramão de tudo que ensina a religião. Eu passei por anos e anos da minha vida ensinando, falando até em escola dominical, em pregações, em cultos, que Cristo iria voltar nas nuvens e a sua igreja seria arrebatada de uma maneira visível, que todos iriam ver. E hoje eu entendo, com os olhos do entendimento iluminado, que não é assim que vai acontecer. Não é dessa maneira que diz o Evangelho. E o nosso trabalho aqui, o nosso papel, é explicar para você, falar para você, para que Deus ilumine os teus olhos e você também possa entender que isso já aconteceu. Veja bem aqui, diz aqui o apóstolo Paulo. Vamos ler aqui alguns versos, capítulo 15. Vamos começar aqui no verso 20. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Vamos ler do 20 até o 26. Quando é que nós vamos receber esse corpo glorificado? Que é muito importante, que é o que nos interessa. Aconteceu lá atrás? Aconteceu muito bem, mas nós não estávamos lá e não participamos desse evento. E Paulo disse que foi somente aqueles que estavam mortos. Diz aí no versículo 20, diz assim, ó: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, daqueles que estavam mortos, não é isso? Porque assim, como a morte veio por um homem, que homem foi esse? Adão. A morte veio por Adão, o corpo lá de Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Que homem foi esse? Jesus de Nazaré, o Cristo Jesus. O versículo 22. Porque assim, preste bem atenção nesse verso aqui, abençoado, que é muito importante. Porque assim, como todos morreram em Adão, quantos homens morreram em Adão? Todos morreram em Adão. Assim também, da mesma maneira, do mesmo modo, todos serão vivificados em Cristo. Veja que o verbo está no futuro. Todos serão vivificados em Cristo. E o versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Veja que o reino de Deus é ordenado, não é bagunça. Existe uma ordem nesse reino, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Depois, os que são de Cristo. Vamos repetir. Isso aqui não é para qualquer um. Não é para todos. Isso aqui, os que são de Cristo na sua vinda, quando ele veio lá. Versículo 24 diz assim: depois virá o fim. Depois que isso acontecer, virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Versículo 25. Porque convém que reine até, um prazo aqui, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Veja que Paulo escreveu essa carta aqui aos Coríntios antes
da vinda de Cristo, antes do ano 70, a morte ainda não havia sido destruída. E veja que no verso 22, uma coisa muito interessante que diz: porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, abençoados, isso aqui é uma regra. Todos vão ter que morrer em Adão. Esse corpo aqui, ele vai morrer. Para quê? Para que Cristo seja vivificado. Isso é uma ordem, isso aqui é uma ordem, uma regra dada por Deus. Para que esse corpo aqui seja glorificado, receber esse corpo glorificado, Adão tem que morrer. Adão tem que morrer para que esse corpo seja glorificado. Aquele velho ditado que diz: quem não morre, não vê a Deus, se encaixa perfeitamente aqui. Esse corpo vai ter que morrer para ser glorificado. E veja que o verso 35, diz aqui o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim: mas alguém dirá, olha só, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E que com o corpo virão? Uma pergunta aí dos incrédulos, não é isso? Aí o apóstolo Paulo responde aqui no versículo 36, insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E aqui o apóstolo Paulo ele faz aqui uma comparação, aqui ele faz aqui uma metáfora, e diz mais no versículo 37, e quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente? E veja bem, ele faz aqui uma comparação. E no versículo 42, que o nosso tempo é curto, depois você leia aqui todo o capítulo para você entender melhor. No versículo 42, assim também, olha só, como você semeia um grão de milho, por exemplo, o grão tem que morrer para ele nascer. Olha o que diz, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Qual é o corpo em corrupção? Esse corpo aqui que você tem, esse corpo que eu tenho, é um corpo de corrupção. Ressuscitará em incorrupção. Então é necessário que esse corpo morra para que o nosso corpo incorruptível venha. Todo o corpo vai ter que morrer. Veja o versículo 43, diz assim, ó, semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. E diz mais assim, ó, semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Você só pode, abençoado, receber o corpo glorificado quando Adão morrer. Quando esse corpo aqui morrer. Por isso, veja bem, veja se isso aqui não faz sentido. Veja se isso aqui não tem razão. Por essa razão, lá na vinda do Senhor no ano 70, somente aqueles que estavam mortos em Cristo receberam corpos glorificados. Aqueles que estavam vivos não receberam um corpo glorificado, porque estavam vivos. Os vivos foram transformados, receberam um corpo de glória e foram arrebatados aqui, ó, na mente. Não receberam esse corpo maravilhoso, somente aqueles que estavam mortos. Transformados significa mudança de circunstância. Muda a nossa forma de pensar. Nós agora não temos mais medos da morte. E veja bem, abençoado, nós já nascemos arrebatados aqui, ó, na nossa mente. Quando nós chegamos aqui nesse corpo, tudo já estava pronto. Cristo já havia morrido, ele já havia voltado, já havia vencido o último inimigo, já tinha liberto aqueles que estavam mortos, lá presos na morte, lá com medo da morte. Porque antes de Cristo voltar, antes do arrebatamento, não havia imortal, ninguém era imortal. Todos estavam sujeitos e presos à morte e com medo da morte, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 15. Aqueles que estavam presos com medo da morte. Mas quando Cristo veio, arrebatou, tirou, sacou esse. Os que estavam mortos já receberam um corpo glorificado. E aqueles que estavam vivos, como nós, fomos arrebatados aqui no entendimento, no conhecimento. E quando nós morrermos, quando Adão morrer, também receberemos um corpo glorificado. Mas para isso é necessário que Adão morra. Adão morra. Veja o verso 45, o que diz aqui, ó, 15:45. Vamos ler mais uma vez. Assim está também escrito. Olha só, está escrito. O que nós falamos aqui, abençoados, isso aqui é a nossa garantia. Está escrito. Isso aqui não é invenção nossa. Isso aqui é que nós passamos a noite orando e Deus nos revelou. Não, abençoado. Isso aqui é algo que está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente.
O último Adão em espírito vivificante. É assim que vai ser. Quando Adão morrer, então esse corpo aqui vai receber um corpo glorioso. E nós já nascemos com esse entendimento. Nós já chegamos aqui com tudo pronto. Quando o nosso Adão morrer, receberemos um corpo glorificado. E isso é de imediato. Isso não vem assim, não vai haver nenhum processo, não vai ser necessário nenhum purgatório, não vai ser necessário você passar pelo inferno ou conhecer a morte. Não, porque tudo já está pronto. Ele já nos arrebatou. Nós já estamos livres, já aconteceu. E isso, abençoado, é no Espírito. Isso não vem por vista aparente. Por isso que Paulo diz nas suas cartas que o justo vive por fé, não pelo que vê. Pelo que vê, você vai ficar esperando Jesus voltar nas nuvens, você vai ficar esperando, vivendo com medo de alguém ser arrebatado e de repente você ficar. Não, já aconteceu. Isso já aconteceu. Nós já fomos arrebatados aqui, no Espírito. Ele já veio lá, já venceu a morte. Por isso, abençoado, que é necessário que Adão morra para que o corpo seja glorificado. Está escrito aqui, nós lemos, semeia a corrupção para se colher a incorrupção. Quando esse corpo corrupto se desfizer, então nós receberemos um corpo glorioso, um corpo glorificado da parte de Deus. E isso, abençoado, para sempre estaremos junto com Ele, para sempre, não tem volta. E isso é uma coisa imediata, não tem que esperar. Nós vamos terminar a nossa participação de carne aqui, como diz o Evangelho, nós participamos de carne, para que, semeando esse corpo corrupto, vamos colher, vamos receber um corpo glorioso. Então, abençoados, é um tema bem até difícil de se explicar. Eu recebo que Deus mesmo ilumine os seus olhos para que você possa entender que quando Cristo voltou e fez juízo lá em Israel, que aquele povo foi destruído ali no ano 70, nós fomos transformados, fomos arrebatados por Ele da morte espiritual. E quando nós morremos aqui, nesse corpo físico, vamos receber um corpo glorioso, um corpo daquele mesmo que aqueles nossos irmãos que estavam mortos quando aconteceu lá no ano 70, que Cristo voltou e eles receberam esse corpo. Mas para receber esse corpo, é necessário que Adão morra, porque não pode haver isso aí, não pode acontecer os dois estarem juntos. É necessário que se plante o corruptível para se colher o incorruptível. E vamos concluir então aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo fala exatamente isso aqui, no capítulo 8, no versículo 30. E nós vamos estar falando mais a respeito desse assunto na próxima reunião, porque é um assunto bem assim complexo, bem difícil, não é isso? Somente com a mente de Cristo ativada, somente com o Evangelho da Graça, somente com a Bíblia na mão, você anotando, você conferindo, para você entender esse assunto. Mas eu recebo que você entenda, que você conheça, que nós temos a mente de Cristo, ouvindo Deus mesmo ilumina os nossos olhos. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 30, ele fala assim, veja, leia comigo, e aos que predestinou, foram predestinados lá antes da fundação do mundo para filhos, a estes também chamou. Você não está aí de graça, você foi chamado por Deus. Você não veio com as suas pernas, não é isso? Você foi chamado por Deus. E aos que chamou, a este também justificou. Nós fomos justificados, já nascemos justificados por Deus. Você não tem que fazer nada para se justificar perante Deus, porque a obra dele foi perfeita, ele nos justificou uma vez para sempre. Hebreus 10,14 diz que com uma só oferta ele já nos justificou, já nascemos justificados. E aos que justificou, a estes também glorificou, abençoados. Glorificou. O apóstolo Paulo bota aqui, no futuro, glorificou, já glorificou, está no passado. Mas ele fala como se já acontecesse, mas é que quando nós morremos, esse corpo for enterrado, não é isso? For semeado, então nosso corpo será glorificado e nós receberemos da parte de Deus essa glorificação. A glorificação virá quando deixarmos
essa habitação terrenal. Mas já está pronto, já está preparado por Deus, porque isso, abençoado, vai ser imediato, automático, não tem que esperar, não tem o que acontecer. Cristo já fez todas as coisas, como nós lemos aqui, ó, no versículo 30. Aos que predestinou, já fomos predestinados. Aos que também chamou, fomos chamados. E o que chamou, a este também justificou. Também já fomos justificados. E aos que justificou, a este também glorificou. Uma obra pronta desde antes da fundação do mundo, que ele mesmo consumou ali na cruz, e quando ele voltou sobre o juízo ali de Israel. Fomos glorificados. Só falta nos receber o corpo glorificado. E isso vai acontecer quando nós semearmos esse Adão. O tempo é Deus quem sabe. Quando vai acontecer, é Deus quem sabe. Mas é certo que vai acontecer, e vai acontecer de imediato, automaticamente, porque a obra já está pronta pelo próprio Deus. Abençoados, eu recebo que hoje seja aí a melhor noite da sua vida, e que, se você, alguma coisa que você não alcançou, pela minha voz, eu recebo que o Espírito de Deus, que já habita em você, o Espírito da verdade que foi anunciado por Jesus, ele te faça entender. Nós vamos continuar falando aqui desse assunto, porque é um assunto bem complexo, bem interessante e muito importante para nós. Porque aí, pessoal, está a diferença daqueles que têm o entendimento em Cristo e aqueles que não entendem. É necessário entender, abençoado, é necessário entender. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, ele disse que a transformação, o conhecimento, é de glória em glória. Muitos assuntos nós não conseguimos assim entender de imediato, devido às coisas que nós passamos, os anos aí de religião, o véu que está posto, não é isso? Só Cristo tira esse véu. Às vezes nós demoramos um tempo a entender algum assunto. Não se atormente por isso, porque o Evangelho diz que aquele que começou a boa obra, com certeza, ele vai completar no seu entendimento. Você vai entender tudo exatamente no tempo de Deus. Quantas coisas aqui que eu relutei para entender, mas no tempo de Deus, nós conseguimos entender. Porque nós, eu, você, todo filho de Deus, tem a mente de Cristo. Já chegamos aqui com esse conhecimento. Mas a religião plantou tanta mentira durante tantos anos, que a verdade virou mentira, e a mentira parece que é verdade, não é isso? A religião, 2000 anos, falando que Jesus vai vir nas nuvens, que os céus vão se abrir, que a igreja vai ser arrebatada e vai levar até as nuvens, anos e anos, com calma, com tranquilidade, o Evangelho da graça de Deus, o próprio Deus na nossa mente, vai nos fazer entender a verdade da graça de Deus. Nós vamos entender que ele já veio, a igreja já foi arrebatada e nós já estamos com ele nos ares, aqui onde nós estamos, somos um só espírito com ele, e no tempo determinado por ele, nós vamos receber esse corpo glorioso, esse corpo glorificado que foi prometido pelo próprio Jesus. Amém? Então, abençoado, eu recebo que essa seja a sua melhor semana, e que tudo te vai bem, e que você entenda. O nosso trabalho aqui é fazer você entender. E peço a você que você leve essa palavra a outros, para que outros também possam conhecer essa verdade. De que maneira que nós vamos fazer isso? Você falando aí com seus amigos, você falando aí com seus vizinhos, mostrando para eles o escrito, compartilhando as mensagens. Olha, vê aqui, acompanhe, confira os versículos, e também se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada, abençoado. Isso é muito importante. Nós perdemos aqui, nós gastamos aqui um tempo aqui muito precioso para falar dessa palavra. Além do prazer que nós temos aqui de falar desse Evangelho, nós também queremos que os abençoados entendam a verdade. Porque eu tenho muitos dos meus amigos, muitos dos meus parentes que estão aí na mentira, e eu trabalho, eu falo, eu sofro, não é isso? Muitos sou rejeitado por muitos não querem nem que eu vá na casa deles por causa dessa verdade, mas a nossa intenção, nosso trabalho aqui é fazer com que eles entendam, e essa verdade que libertou aqui a nossa mente, também alcance a outros. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão nos maltratando, que eu mesmo maltratei a muitos quando não entendi, e me desculpei com todos eles, tive que passar por esse constrangimento, também vão entender. Teu parente, que hoje ele fala mal de você, ele vai entender, porque ele também é um filho.
E Deus vai iluminar os olhos do seu entendimento e ele vai entender, calma, tranquilo, a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, o seu parente, eles vão entender no tempo de Deus, no tempo certo. Ninguém entende isso assim de um dia para o outro, de glória em glória. Abençoado, eu recebo que tudo está bem, recebo que Deus mesmo está cuidando de você, das nossas dificuldades, desse Adão aqui, porque ele tem um prazo de validade, enquanto ele não vence, ele luta contra, mas ele já está vencido, ele tem um tempo dele determinado, e quando ele for plantado, então aí nós receberemos um corpo glorioso. Amém? Até a próxima semana, onde nós vamos continuar falando desse assunto. Melhor noite a todos os abençoados.